Eu vou falar um pouco, vou tentar falar um pouco, triscar sobre fé e alegria, pegando um pouco sobre o que o Rodolfo falou semana passada, que é algo que Deus está falando com a gente já há um tempo, e que o Rodolfo pregou semana passada, mas falar sobre um elemento sobre a fé, tá? Um elemento que faz parte da fé e que a gente precisa atentar para ele. E que, de alguma forma, talvez subliminar, esse elemento foi falado aqui nas orações. Tá? Então, eu peguei duas frases do Rodolfo específicas que eu quero ler. Ele disse assim: a fé precisa ser direcionada a uma pessoa ou promessa correta. Rodolfo Rodrigues. Pesquisa. E outra que ele disse mais ou menos assim: depois de várias tentativas frustradas, muitos dizem, o que me resta é ter fé. Não sei se vocês vão lembrar, mas isso está na pregação do Rodolfo, vocês podem ouvir depois. Agora sim, vamos ler Hebreus 11:1. Eu vou ficar com o tablet, senão vou me complicar. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:6 agora. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos ler de novo esses dois versículos, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6. 11:1. Ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam e a convicção de quê? Fatos que não se veem. Então eu quero enfatizar essa parte aí hoje. Fatos que não se veem. E dentro de fatos eu vou me apegar a um fato. Tá? Hebreus 11:6 agora. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, o grande fato, são vários fatos, né? O autor de Hebreus diz que, no 11:6, 11:1, perdão. A fé é a convicção de quê? De fatos que não se veem. Qual é o maior fato que nós não vemos? Eu te pergunto a você, qual é o maior fato que nós não vemos e que nós precisamos crer e tá claro no versículo 6. O fato de que Deus existe e que Ele é presenteador, galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Estão comigo? Abra a sua Bíblia em Êxodo, eu quase falei Hebreus, Êxodo 3:14. Eu vou ler na NAA, tá? Primeiro. Não, estou confundindo com outro. É esse mesmo. Êxodo 3:14. O que eu vou ler na NA e depois em outra versão está mais para frente. É porque é em Êxodo também. Quando Moisés Deus falou com ele para ir até o faraó. Ele perguntou a Deus: tá, beleza, eu vou até o faraó. Os egípcios têm vários deuses. Eu vou falar que nome? Nome de qual Deus? Para o faraó. Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Diz que o eu sou o que sou te enviou. Vamos ler aí, né? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vocês. Pô, eu sou. Resumindo aqui, tá? É o eterno, tá? O eterno te enviou. Aquele que é, te enviou.
Por que eu estou indo e voltando aqui? Quando Deus diz que Ele é galardoador, eu estou com galardoador na cabeça, eu sou velho, né, vovô? Você sabe que a gente se trata como vovô, né? Galardoador, é compensador. Os editores que se virem depois. Quando Deus diz que Ele recompensa quem o busca, o que te vem à mente? Primeiro, que Ele vai te dar o quê? Uma promessa, né? Está errado? Não está errado, está certo. Mas até Ele te dar uma promessa, o que vai te sustentar até você receber essa promessa? A promessa em si? Ou o relacionamento com aquele que prometeu? O relacionamento com aquele que prometeu. O tocar e ser tocado. O falar e ouvir. O estar com Ele, sentir a presença dEle, ser fortalecido pela presença dEle. E é lógico, relembrar a promessa, e ao relembrar a promessa, saber e ter a certeza, a convicção, Ele é fiel para cumprir o que Ele vai prometer. E enquanto isso, Ele está me sustentando. Ele é o meu presente, Ele é o meu galardão. Vamos seguir. Qualquer promessa de Deus é preciosa. Deus prometeu a Abraão uma terra, um povo e uma bênção. Isso tudo era para que Deus fosse seu Deus, o povo de Israel fosse o povo de Deus e Deus morasse com Israel. Ou seja, tivesse comunhão com Israel. Receber quaisquer outras dádivas é válido, e confiar nessas dádivas e em quem prometeu, na verdade, em quem prometeu, né? É super válido, mas nada é maior e mais precioso do que aquele que prometeu as promessas. Ou seja, Deus. O nosso coração, como disse alguém que eu não vou lembrar quem, é uma fábrica de ídolos. Nós conseguimos facilmente passar de adorarmos e prezarmos e entesourarmos, falei certo? Deus como nosso maior tesouro, para termos as promessas dele como um maior tesouro. Gênesis 15:1. Vamos abrir lá. Agora sim eu vou ler primeiro na NAA e depois uma outra versão, tá? Gênesis 15:1. Prepara aí, irmão, para abrir a Bíblia. Eu sou mais professor do que pregador. Gênesis 15:1 diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Tem versões em inglês, eu vou citar uma aqui, que é a Tree of Life Version, que é uma versão judaico-messiânica, em que dá um sentido diferente. Então, nessa outra versão diz assim: depois disso a palavra de Adonai veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, no caso, né? Eu sou o seu escudo, a sua grande recompensa. Percebeu a diferença? Que ele não falando que eu vou lhe dar uma grande recompensa, mas está falando que eu sou a sua grande recompensa. Então, a fé apostólica é um dom de Deus. A fé, a confiança, o dom de crer em algo, em fatos que não se veem, e eu estou enfatizando aqui em um fato que não se vê, que é o quê? Deus. O eu sou, o eterno, aquele que não foi criado, aquele que não tem início de dias e não tem fim de dias. Yahweh. A fé apostólica é um dom.
A fé apostólica é um presente que nós recebemos de Deus. Então, se nós cremos em Deus, não foi por esforço próprio. Não foi um esforço que você fez para acreditar e por isso você foi salvo. Se fosse isso, você seria digno de ser louvado e digno de ser adorado. Pelo menos quanto a isso. Abre a sua Bíblia agora, continua abrindo. 1 Pedro 1,8. Que é um dos textos principais de hoje. 1 Pedro 1:8. Então, tendo falado sobre fé, relembrando um pouco esse fundamento da fé, agora a gente vai entrar nessa parte de um elemento que faz parte da fé apostólica. 1 Pedro 1:8 diz assim: mesmo sem tê-lo visto. Vamos parar aí. Mesmo que sem tê-lo visto. O que a gente leu em Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Vamos seguir 1 Pedro. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Alguém pode ler o restante? Alguém lê alto o restante para mim, por favor. Alto. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. Mesmo não o vendo agora, então não o vendo, fé. Certeza de fatos que não se veem. Mesmo não o vendo agora, está falando de Jesus, tá? Está falando desta pessoa da Trindade. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, fé, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. A fé apostólica tem um elemento que é uma alegria indescritível e cheia de glória. Exultar é uma alegria. A gente teve um dos momentos mais alegres que a gente teve aqui hoje, foi batendo palma, porque as crianças cantaram, louvaram o Senhor e louvaram o Senhor cantando uma canção e lembrando o catecismo. Alegria. Exultar é mais do que se alegrar. É tipo perder as estribeiras. É se alegrar muito, muito, muito. Mas isso quer dizer que a gente vai dar risada e gargalhar sempre? Não. Vamos seguir. Exultação com alegria indescritível e cheia de glória. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas o contexto de 1 Pedro 1, tá? Vou citar só os versículos, tá? Em 1 Pedro 1:6, que é antes do 8, que a gente leu. Em 1 Pedro 2, do 20 ao 21 e 3:17, ou seja, no contexto da carta de 1 Pedro, Pedro está falando de ser contristado, entristecido, com várias provações, aflições e sofrimentos. Então, quando ele fala de fé, ele está falando de uma fé de exultação, de alegria indescritível, cheia de glória, em meio a vários sofrimentos e provações. Ou seja, a alegria que um discípulo de Jesus tem não depende das circunstâncias internas ou externas, mas depende de um fato, que Deus escolheu ele, amou ele, adotou ele, derramou o seu Espírito sobre ele, e por ele ter esse Espírito clama dentro dele, Abba, Pai, e ele tem o que a Fernanda orou aqui, o clamor Maranata. Então tem um elemento também aí, esperança. Ele está esperando o dia, como nós cantamos aqui. Ah, como espero o dia. Alguém me ajuda a lembrar a letra. Que verei a face do meu amado. Vamos cantar junto?
Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Então, o meu ponto não é nem Fernanda. Oi, Fernanda. Não é nem a completude lá. É lógico que a gente vai olhar para isso e aguardar essa promessa e confiar no Deus que prometeu isso. Mas é o quanto nós podemos nos alegrar em Deus hoje, até lá. Um líder de adoração há anos atrás, hoje ele está desviado, infelizmente, mas ele diz algo muito certo sobre adoração. Ele falou o seguinte, uma das definições de adoração que eu mais curto: adoração é a anestesia de Deus em mim e em você para implantar o caráter de Cristo até que Ele volte. Então, quando nós adoramos a Deus, nós temos prazer nele, alegria, contentamento nele. Então, eu estou falando de alegria hoje no sentido de contentamento, de me contentar com Cristo. Será que eu tenho me contentado com Cristo ou eu tenho me contentado com outras coisas? Pedro diz que essa alegria, ela é indescritível. Não tem como descrever essa alegria. E ela é cheia de glória. Ela é exultante. Ele está falando de uma fé transbordante. Isso é apenas para novo convertido? Será? Isso é coisa para quem foi resgatado do pior tipo, coisa que a gente possa imaginar de situação? Uma fé alegre é uma fé consciente sobre a quem você pertence. Quem me resgatou? Jesus. Ele se fez homem, ele nasceu de uma mulher, ele se identificou com a natureza humana, ele desceu no mais profundo poço, buraco de desgraça, de miséria, para resgatar alguém que não merecia. Então, o Judson uma vez falou, o Judson Oliveira, ele falou assim, o cristão ele vive chorando e rindo, chorando e rindo, chorando e rindo. Por quê? Porque ele vive se arrependendo, chorando porque está se arrependendo, chorando porque está lembrando de onde Deus salvou ele e rindo de gratidão. Chorando e rindo. De onde o Senhor tirou você? Uma das frases que mais tem sido falada aqui nessa... Eu já estou chutando o esboço e pulando para frente. Uma das frases que mais tem sido oradas aqui em cima desse palanque aqui, desse palco. A frase, alegria de quê? Completa. Faz sentido? Alegria da salvação. Aí, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos seguir. Hebreus 12, do 1 ao 3. Vamos lá. O Senhor está falando com a gente hoje. Durante a adoração, o Senhor falou. Durante as orações que foram feitas, o Senhor está falando. Eu não combinei nada com o Rinaldi. Rinaldi, eu vou falar sobre isso. Vamos fazer uma coisa bonitinha. Escolhe umas canções que tem a ver com o que eu vou pregar.
Hebreus 12, do 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Até aí. As provações que nós passamos, nós temos uma promessa vindoura de alegria, de plenitude de alegria. Mas até lá, nós vamos sendo anestesiados por Deus, enquanto contemplamos Ele com os olhos do nosso coração, em oração, em contemplação, em adoração, sendo transformados à sua imagem. Abra sua Bíblia em Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Vou ler de novo. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Então, quais são os 2 males que o profeta Jeremias está dando voz ao coração de Deus aqui? Meu povo me abandonou a fonte de água viva. O povo provou da fonte e rejeitou. Eles provaram de Deus e rejeitaram Deus. Esse é o primeiro mal. Segundo mal: meu povo cavou cisternas rachadas que não retêm água. Vamos pensar aqui. Se Deus falou que Ele... Vou ler o texto de novo, tá? Abandonaram a mim a fonte de quê? Água viva. E depois ele fala que cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Se Deus está falando de si mesmo como água, como fonte de água, e depois ele fala que o povo cavou cisterna que não retém água, ele está falando de quê? De outros prazeres, de outros deuses, de outras divindades. O povo de Israel, em vez de continuar se alegrando em seu Deus, provou de seu Deus e escolheu cavar cisternas nas quais eles iam beber de uma água podre que tinha ali, só que a água ia escoar. Não é uma água, não é uma fonte que continua jorrando. É uma fonte de água rápida, prazeres baratos. João 4,10, vamos lá? Então, Deus fala de si mesmo como uma fonte de água. Fonte de água viva. João 4,10, Jesus falando com a mulher samaritana, diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como nós podemos glorificar essa fonte de água viva, que é o próprio Deus, com as nossas vidas? Bebendo dela. Como que eu bebo dessa água? É muito místico isso. Bem-vindo ao cristianismo.
fechando os seus olhos e falando com esse Deus que você não vê, mas que mora dentro de você e que conecta você ao Pai e ao Filho que estão nos céus. Você acredita nisso? Isso é muito místico. Isso não é nada objetivo. Ou é? Não, não é nada objetivo. Isso é muito subjetivo. Mas você percebe e sente esse Deus morando dentro de você? Então, isso é algo que nós precisamos fazer. Nos conectarmos com essa fonte, bebermos dessa fonte, para que o nosso coração não cave cisternas rachadas, que não retém água. E a gente caia nesses dois males que o profeta Jeremias cita. Bebendo, então como nós glorificamos dessa fonte? Bebendo dela, através da oração, da meditação, da adoração. Nos satisfazendo nela, nos alegrando nela. Outra palavra para falar sobre satisfação. Fazendo elogios a ela, louvando a Deus. Nos voltando sempre para essa fonte. Levando outros a essa fonte, para beber dela. Que foi o que a mulher samaritana fez. Ela voltou para o lugarejo dela e falou: eu conheci um homem, um judeu, e ele me falou tudo da minha vida. E aquele lugarejo creu no Messias. Salmo 16:11, vamos lá. Agora sim eu estou indo nos dois textos, que são dois textos que estão sendo muito citados aqui nessa igreja há meses. Vou colocar aí por baixo, no mínimo, há 5 meses. Não o texto inteiro, tá? Mas frases. Um deles é o Salmo 16:11, que foi citado pelo Felipe. Felipe, semana passada, em alguma oração dele, ele citou. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de quê? De alegria. Será que isso aqui, Davi está falando de uma plenitude futura apenas, ou tem uma plenitude que a gente pode, uma plenitude entre aspas, né? Algo que a gente pode experimentar agora? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Uma pessoa que não tem o gosto, o paladar, pela satisfação em Cristo, quando chegar no céu, se morrer hoje, amanhã, ou antes de Jesus voltar, ou depois, então, antes, vamos pensar em antes. Vamos falar de mim, né? Se eu morresse hoje, eu vou viajar de avião hoje. Se eu morresse hoje, será que eu ia chegar no céu e ia curtir chegar no céu? Será que eu ia chegar lá? Uau! Quanta glória! Quanta beleza! O amor! Tudo que eu esperava encontrar e ver está aqui. E agora eu estou vendo. Numa medida muito maior do que eu estava vendo antes. No meio das minhas aflições. Uau! E pô, vou curtir pra caramba e vou dançar e vou pular, porque no céu tem música. Onde tem música, tem... alguns pensaram outra coisa. Onde tem música, tem alegria. E no caso do céu, é uma alegria e uma satisfação em Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar. Será que, se isso acontecer, eu vou chegar lá e vou curtir? Ou eu chegando lá vou olhar assim, que lugar chato. Será que se eu chegar no céu e Jesus não estiver lá, vai estar tudo bem para mim? Por que você frequenta a igreja? Por que você
disse sim em algum momento da sua vida porque você não queria ir para o inferno? Ou porque Jesus te tocou e realmente você foi salvo e você tem o Espírito dentro de você e você é cheio de gratidão? Será que você tem se alegrado nele, satisfeito e contentado nele? Ou as cisternas que você rachou têm te satisfeito? E você até tem, entre aspas, tá? O clamor maranata, tá? Entre aspas. Você fala do dia do Senhor, e isso te empolga, tá? Mas no seu dia a dia, a sua vida não tem nada a ver com o fato de ter sido salvo. Não tem conexão com a verdade. Então, esse é um texto que tem sido muito citado aqui. Salmo 16:11. Plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpétuas. Isso é Davi falando, tá? Davi falando para Deus. Aí eu pergunto a você, quem está à direita de Deus? Porque Davi está falando assim, na tua presença a plenitude de alegria. Beleza? À tua direita há delícias eternas. Quem está à direita do Pai? Será que Davi viu algo futuro? Aí é uma pergunta, né? Porque o Messias não tinha nascido nem morrido, muito menos sido glorificado. Mas Davi está falando sobre delícias eternas à direita do Pai. Fato é, se é Jesus que ele viu ou não, fato é, na presença de Deus há alegria para nós. Salmo 51, vamos lá. Estou encaminhando para o fim. É o outro texto que é muito citado. A gente vai ler só o versículo que tem sido bastante citado, que é o versículo 12. 12. Versículo 12. Então, só pensando aqui, é um salmo de Davi também, que ele escreveu depois de ter cometido adultério com Batseba e depois mandado matar o marido dela, Urias. Então, eu vou citar algumas frases dele aqui do texto até chegar no 12, tá? Então, aguenta. Ele diz assim: compadece-te de mim, apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado. Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 8. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Ou seja, ele está citando o contexto de pecado dele, certo? E aí ele chega no versículo 12. Vamos ler o 11, tá? 11 e 12. 11 e 12. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Feche os seus olhos para a gente orar um pouquinho. Para a gente dar uma buscadinha. Senhor, nos mostre. Não precisa apagar a luz nunca, acabou não. Cara, deixa essa luz ligada, velho. Senhor, nos convença, nos mostre no coração de cada um de nós onde nós estamos no nosso relacionamento contigo. Se nós temos priorizado você como fonte
Ou temos aberto cisternas para os nossos prazeres, Senhor? Em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos. A gente vai seguir, tá? Eu vou terminar daqui a pouco. Vamos lá. Então, o contexto no qual Davi faz esse pedido é um contexto que ele tinha cometido o quê? Adultério e homicídio. Né? Estou pensando bastante se eu vou falar o que eu estou pensando. Salmo 43, 3 ao 5, diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Oh Deus, seja a nossa grande alegria, Senhor. Seja a nossa grande alegria, Senhor. Seja a nossa grande alegria. Oh Deus, livra-nos, livra-nos, livra-nos. Davi caiu em pecado de adultério físico como a mulher. Livra-nos do adultério espiritual, no qual nós cavamos, procuramos coisas para nos satisfazer e abandonamos você, a única fonte de satisfação, de deleite. O único que pode nos manter até quando você voltar e a nossa alegria seja completa, Senhor. Rinaldi pode vir com a equipe. Oh Deus, oh Deus, 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 Deus. Uma canção do compositor alemão Johann Sebastian Bach me pegou essa semana enquanto eu meditava. E eu fiquei ouvindo, né? E fui pegar a tradução dela. Eu queria ler para vocês. O título dela em português, em inglês, é Jesus, a Alegria dos Homens, né? Não precisa colocar não, tá? Pessoal do som aí. Mas ela foi escrita em alemão e a tradução do título em alemão é bem diferente. E traduzido fica assim: Jesus continua sendo a minha alegria. Jesus continua sendo a sua alegria? Vini. Jesus continua sendo a sua alegria? Fernanda, Rafa, Dani. Jesus continua sendo a sua alegria? Gabriel, bem-vindo. Ou no decorrer da caminhada a gente ficou maduro e procurou outras coisas? Uma coisa que Deus tem falado nesses dias é a volta das primeiras práticas, a volta das coisas simples, as coisas simples que eu fazia quando Jesus me salvou. As coisas simples, muito simples. Voltar a essas práticas que a gente ficou com vergonha de fazer no quarto e publicamente. Vou ler a letra para vocês. Jesus continua sendo a minha alegria. Jesus, alegria do desejo do homem. Santa sabedoria, amor mais brilhante.
Atraídos por ti, nossas almas aspiram e voam para a luz não criada. Palavra de Deus que moldou a nossa carne com o fogo da vida apaixonada, esforçando-se ainda pela verdade desconhecida, subindo, morrendo ao redor do teu trono. Pelo caminho onde a esperança está guiando. Ouça o ressoar dessa música pacífica, onde o rebanho em ti confia. Bebida de alegria de fontes imortais, deles é o prazer mais justo da beleza, deles é o tesouro mais sagrado da sabedoria. Tu sempre lideras os que em ti pertencem, a que te pertencem, no amor de alegrias desconhecidas. Senhor, seja o nosso tesouro mais sagrado, Senhor. Nos lidere, porque nós te pertencemos. Nos lidere no amor de alegrias que nós ainda não conhecemos, Senhor. Alegrias desconhecidas. Seja para nós, Jesus, uma bebida de alegrias, de fontes imortais. Seja o prazer mais justo para nós, de toda beleza, Senhor. Nos guie pelo caminho onde a esperança nos leva e nós podemos ouvir o ressoar de uma música do céu, porque nós somos o rebanho da tua mão, o rebanho que confia em ti, Senhor.